dia! Mais uma terça-feira, mais uma conversa. Bom dia para você que está no trabalho, que está na sua casa, que está na sua loja, está no Brasil, está na Europa. Mais uma conversa. Quem será que é o nosso convidado, hein? Para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho dele, conhecer o palhaço, o que ele faz. Eu acho que ele era do Rio de Janeiro, era do Rio de Janeiro. Vamos ver se ele chegou? Deixa eu ver. Vamos ver se ele chegou. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia! Bom dia, Rogério, bom dia! Tudo bem com você? Tá me escutando bem? Tô. Você tá me escutando bem também? Tô sim. Bom dia a todo mundo aí. Bom estar com Bom você dia. aqui. Bem, graças a Deus. E com você? Como tem passado? Graças a Deus, tudo bem aqui no Rio de Janeiro, apesar de tudo. Aqui no Rio de Janeiro a coisa é estreita de vez em quando, mas continua sendo uma cidade maravilhosa e Deus é bom acima disso tudo aí. Amém, amém. E obrigado por ter aceito o convite para a gente bater um papo. O convite é uma honra, eu tenho observado muito, eu fico sempre de olho nas coisas que acontecem a respeito de palhaço. Eu sou apaixonado por tudo que tem a ver com palhaço. E eu acho que essa ideia das lives é muito boa. Como eu te falei outro dia, na pandemia, eu tive essa iniciativa também, deu frutos, muitos frutos, inclusive de estreitar relações. Eu acho que você está fazendo um trabalho muito legal, um trabalho que é relevante no mundo da palhaçaria. Legal, legal. E falando um pouco do mundo palhaçaria, como você surgiu nesse mundo da palhaçaria? Você caiu de paraquedas? Como foi? Na verdade, não foi bem de paraquedas, não, foi um tropeção. Eu tinha acabado de ter uma mudança muito significativa na minha vida, na prateleira espiritual, tinha me convertido ao cristianismo. E aí eu fiquei meio perdido, porque eu sou de uma igreja muito grande aqui no Rio de Janeiro, e eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E lá tinha um Ministério de Arte e Cultura, muito relevante. Esse Ministério de Arte e Cultura me apresentou o teatro, a pantomima, e logo depois veio o palhaço. E essa apresentação foi tipo amor à primeira vista. Legal, legal. E a ideia de começar a companhia Trinos? É uma escola de palhaço. Como você começou essa companhia? Como que foi? E quando como você começou? Você já era da igreja? Sim, tudo começou lá mesmo. Logo que aconteceu esse encontro, foi, na verdade, um convite da própria igreja para fazer um curso de palhaço. Quem ministrou o curso foi a Nilce Figueiredo, foi a minha primeira mestra na estrada de palhaçaria. A palhaça peteca, extremamente competente, uma pessoa que me ajudou muito a entender a importância do palhaço. Só que logo veio a necessidade de ampliar os conhecimentos, porque a igreja ela forneceu esse curso no intuito de fazer um grupo. E só uma oficina, iniciativa, não daria para gente suporte. Eu entendi ali que eu tinha que buscar um pouco mais de entendimento e comecei a fazer isso. Comecei os meus estudos, a primeira oficina foi logo com o Márcio Libar, foi uma oficina muito importante para entender a profundidade do palhaço. E daí por diante começou a ficar claro que a minha missão, na verdade, não era apenas ser palhaço, mas entender palhaço e levar para outros. Aí começou essa construção da metodologia. Eu aprendia com os outros mestres e logo trazia e gerava um conceito, e gerava uma pedagogia à luz do que a gente fala que é hoje o palhaço à luz da Bíblia, né, para ensinar para outros. Aí nasceu a escola.
Em 2010, depois de rodar por tudo quanto é lugar, atrás dos mestres daqui do Brasil, de fora do Brasil, já estava muito estruturada a ideia de escola, a gente já estava ministrando na própria igreja uma escola de palhaçaria, e aí a RPM nasceu exatamente disso, a necessidade de formar outros. Eu era quem ia buscar o conhecimento, então eu tinha que criar um sistema pedagógico para formar outros. Legal. E o nome Companhia Trinos? Por que esse nome? Eu falei certo? É Trinos mesmo? Isso, Companhia Trinos. Antes da Companhia Trinos, o grupo que se formou dessa primeira oficina que foi feita na igreja foi a Trupe da Graça. A Trupe da Graça, na época, há 22 anos atrás, era no Rio de Janeiro a única trupe de palhaço cristão protestante que fazia palhaçaria clássica mesmo, não era só entretenimento eclesiástico, não. Era realmente uma trupe de palhaços que usava da palhaçaria para comunicar com a visão da gente. Mas era palhaçaria clássica. A Companhia Trinos, ela vem a posterior da primeira companhia, logo depois que eu saí dessa Trupe da Graça, para poder lecionar para outros, eu criei a Trupe Palhaço, que era eu e uma outra palhaça. A gente estava fazendo praças do Rio de Janeiro, só que aí a necessidade de ensinar ficou maior e a gente tinha que criar uma identidade que deixasse muito claro que tipo de palhaçaria a gente estava ensinando. Não é uma palhaçaria de cunho religioso, não é uma palhaçaria separatista, é uma palhaçaria séria, mas que comunica a visão do palhaço à luz da Bíblia. Então a gente tinha que deixar bem claro. Aí vem Trinos, né? Que Trinos vem de Trindade, né? Vem dessa coisa do Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso condensou muito a nossa ideia. Aí virou Companhia Trinos. Legal, legal. E é uma boa ideia também. E você só faz tipo só praça ou faz hospital também? Então, hoje a gente, aqui no Rio de Janeiro, você com certeza já entrevistou alguns palhaços aqui que eu vi. Quase todas as trupes de palhaços que tem aqui no Rio de Janeiro já passaram pela Trinos. Algumas começaram a partir da Trinos, né? A ideia de palhaçaria hospitalar, nós temos uma escola específica para palhaçaria hospitalar. A Trinos hoje, ela não tem uma equipe dentro do hospital, ela trabalha fornecendo conteúdo para quem já está trabalhando no hospital. Hoje nós temos algumas pesquisas, e uma dessas pesquisas é a do Palhaço Doutor, é a pesquisa de reumanização hospitalar. Durante um ano eu fiquei com um consultório dentro de um conjunto de clínicas aqui no Rio de Janeiro, as clínicas Caminho. Eu tinha um consultório lá, onde eu aplicava a pesquisa de reumanização na equipe hospitalar. Eu era o palhaço doutor que cuidava dos médicos. Eu não fazia o trabalho de visitação de leitos, que é a maior parte do tempo feito pela galera. Então, hoje a gente está mais trabalhando, difundindo, aplicando, ensinando essa vertente de palhaçaria hospitalar, que é de reumanização. A gente não tem uma equipe hoje dentro do hospital, mas nós temos uma equipe fornecendo conteúdo para quem está no hospital. Legal, legal. Isso é legal também para você, para vocês formar ainda mais pessoas, né, para entrar na palhaçaria, né? O pessoal entrar sabendo, porque infelizmente tem pessoa que quer ser palhaço e não quer ter essa formação, só quer colocar o nariz e ir. Mas não, precisa dessa formação, desse preparo todo, senão vira modinha. Então você vai lá colocar o nariz, vou lá no hospital e pronto. Olha, talvez eu seja o cara mais chato a respeito disso. Eu falo o tempo todo sobre pesquisa de palhaço. Eu não consigo entender, quando eu vejo uma foto, por exemplo, de alguns grupos, todo mundo com a mesma maquiagem. Isso é um grande sinal de que existe um palhaço, ou nenhum palhaço, e muitos clones. Como palhaço, para a gente aqui, a gente explica e define palhaço aqui como palhaço sendo o reflexo do ser. E é uma pesquisa contrária à do teatro. O teatro é uma construção de fora para dentro, com informações exteriores. A construção do palhaço, que a gente prega aqui, é uma construção interior, individual e intransferível. Precisa de uma pesquisa. Você precisa ser profundo. Oi, Xandinho, meu amigo.
precisa de uma pesquisa, precisa ser um encontro, uma descoberta. E as pessoas só querem, na verdade, o fruto disso tudo. Qual o fruto disso tudo? Ir ao hospital, ter o seu momento, que eu digo, de desopilação, né? O clique, o like, né? Eu sou bonzinho porque eu fui lá visitar. Só que elas esquecem que, como toda profissão, o palhaço tem o ônus e o bônus, né? Se você não não executa palhaço como palhaço precisa ser executado, isso baseado numa pesquisa, numa construção correta, em algo fiel àquilo que se diz respeito à profissão, você pode causar um ônus. E o ônus pode ser uma clorofobia, pode ser uma rejeição aos outros trabalhos que vão acontecer, pode ser o inverso de toda aquela geração de endorfina, de todos os hormônios lindos que o riso produz. Tudo isso por causa de um equívoco que você pode causar na utilização do palhaço sem o domínio da palhaçaria. Então, eu sou muito chato com isso mesmo. Eu falo de pesquisa o tempo todo. Inclusive, a minha camisa aqui, a camisa desse ano da gente é: um palhaço sem pesquisa é um palhaço sem sentido. Sem sentido. É apenas alguém querendo os likes e as curtidas que isso pode produzir. Não, é isso mesmo, tem que ser chato. Eu acho que para você viver a palhaçaria, tem que ser chato mesmo, porque, igual você falou, tem muita gente mesmo que quer ter um momento de like, ou um momento, eu posso estar errado, ou um momento, eu vou fazer eu vou no hospital, eu vou estar agradando a Deus. Eu acabei de fazer um carinho aqui no Xande aqui. Não sei se você já chamou ele para ter um papo, se não chamou, chame, porque é um cara sensacional e é um cara que faz com excelência. Estou aqui já abrindo o leque aqui para vários outros papos. Você falou tudo. Cara, eu sou palhaço cristão protestante. E quando eu estava no começo lá do nosso trabalho, todo mundo queria ir ao hospital. E eu falava, não, nós não vamos ao hospital. E o pessoal, não, mas a gente tem que ir ao hospital. Mas não, nós não vamos porque nós não estamos preparados. Existe, na verdade, um desejo muito grande de fazer o bem. O desejo de fazer o bem, ele pode ser o caminho para fazer o mal, quando esse bem não é feito da maneira que ele precisa ser feito. Então, todo mundo queria, porque queria ir para o hospital, mas não estava preparado. Não estava preparado nem no nível do palhaço, nem no nível do ser. Emocionalmente, o pessoal estava doido para dar de cara com uma criança que tinha raspado a cabeça por causa do câncer para chorar junto com ela. Gente, não é isso que eles precisam, não é isso que eles esperam de nós. Existem muitas pesquisas sobre palhaços no hospital. O CAC Cláudio de Portugal tem uma pesquisa maravilhosa. O que se espera da gente no hospital é, primeiro que você seja palhaço, não que você ache que seja doutor. Segundo, de que esse palhaço entenda que quando ele está com o jaleco, ele é a paródia do doutor. Então ele tem que fazer aquilo que um acamado, que um paciente espera de um doutor, de forma lúdica. Aí começa o grande embrolho. Eu sou também um entusiasta da pesquisa profunda de palhaço, para você ser palhaço e não botar um nariz vermelho, ser mágico, cantor, dançarino, equilibrista, entre outras coisas. Ir no hospital só por ir não dá para você a certeza de que você fez o bem. Essa é a grande verdade. E ir de palhaço sem ser palhaço pode te dar certeza de que em algum momento você acabou fazendo mal. É verdade. Verdade, falou tudo. Verdade. E, Rogério, você estava falando do... A gente estava falando da propaganda. Cadê esse livro que você mostrou aí do lado aí? Pode mostrar. Fica à vontade. É sim. Olha, se eu levantar aqui é porque eu confio, tá? Xande Penha, esse rapazinho que está aí, não sei se está ainda, ou se só deu uma passada para dar um tchau, porque ele é um cara muito corrido, que fez esse mundo aqui, é um dos palhaços que eu tenho acompanhado. Surpreendi ele outro dia, que ele veio dar uma oficina aqui no Rio de Janeiro, eu apareci lá na oficina, ele ficou surpreso, porque a gente já se acompanhava. Eu falei assim, não, eu vim aqui porque, cara, se você é palhaço, uma coisa você pode ter certeza. Não importa quanto tempo você está na palhaçaria. Se você tem pesquisa de palhaço, sabe que todo dia você está aprendendo. E todo dia você pode aprender. E se você abrir os olhos com humildade, você vai ver gente que pode te ensinar alguma coisa.
Eu estou aqui na live com você, você está fazendo um trabalho que eu acho super relevante. Com certeza eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. O palhaço, para quem é palhaço de verdade, causa isso. Causa a consciência de que a gente é um eterno aluno. O palhaço cai, tropeça, e ele aprende em cada tropeção. Então, assim, o Alexandre é um cara que faz algo muito bom, assim como muitos outros que se eu parar aqui para te mostrar, a gente vai perder a live toda. E ele faz, e ele tem um trabalho de missões lá no Haiti, na África, né? Ele viaja aí por tudo quanto é lugar no mundo, com um trabalho humanitário tremendo. E ainda te digo outro, você tem um outro cara que você pode chamar aqui também. Era para estar falando de mim, né? Eu estou falando dos outros. Você vê, eu sou assim, desculpa. Né? Ed Malabares, nesse momento ele está no sul, fazendo as pequenas cidades do sul. É um dos palhaços missionários mais capacitados que nós temos no Brasil. Pronto. Agora pode tirar sua curiosidade lá sobre a cena de novo. Não, fica à vontade. A ideia da prova é isso mesmo, é um bate-papo de amigos. Um indicar o outro. Ó. Eu não sei se você já ouviu falar também desse daqui também, ó. É sensacional também, ó. Já. Muito legal, demais. Legal demais. Falando não, sério. Ouviu falar. Ó, a escola de palhaço, a companhia Trilho, você só pode participar quem é do Rio de Janeiro, ou você pode levar para São Paulo, Rio Grande do Sul, para Portugal, para os Estados Unidos? Isso. A companhia Trilhos tem uma escola itinerante. A gente vai onde nos leva. A gente já está, nas últimas 2 décadas, viajando no Brasil e indo para onde as pessoas têm interesse de aprender aquilo que a gente tem para ensinar. Então, assim, se tem um grupo, deseja fazer a escola, entre em contato, a gente organiza a viagem e a gente vai para lá e aplica. Eu estou subindo agora para Teresópolis, aqui no Rio mesmo, para fazer uma conferência no final de semana. Uma conferência onde vai ter um workshop de um dia inteiro, um workshop bem profundo, mais uma intervenção no outro dia, vai ser bem legal. Mas eu costumo ir e passar um final de semana nas cidades. Esse final de semana a gente faz um intensivão da escola, deixando todo o conteúdo que a gente pode deixar a respeito do princípio de pesquisa, da técnica do palhaço à luz da Bíblia, que a gente gosta muito, inclusive do palhaço doutor, que é uma parada que a gente tem feito aí já nessas últimas 2 décadas. Mas você tá mais, a companhia aborda mais evento em igrejas ou em grupo de voluntários também? Não. A gente vai aonde querem aprender palhaço. Existe, no Brasil é muito complicado quando a gente fala assim de ser cristão, é que as pessoas acham que a gente só faz coisa dentro do meio eclesiástico. Muito pelo contrário. Quando eu falo que é palhaço à luz da Bíblia, eu não estou falando que é o palhaço religioso. Esquece. Não é nada disso. É um palhaço que é enxergado, pesquisado à luz dessa cosmovisão, né? Que é a luz que norteia o mundo. O mundo é dividido entre antes e depois de Cristo. Então, assim, a gente tem uma visão, a cosmovisão é essa, mas não é religiosa. A gente não levanta a bandeira de instituição, não é isso. E logo a gente vai ensinando para todos os grupos que desejam aprender essa palhaçaria. Por quê? Nós também aparecemos nesse cenário todo hoje de oficinas, de estudos de palhaçaria, como uma visão de palhaçaria que é uma visão de resgate. A palhaçaria, durante muito tempo, olhando para o circo mesmo, a palhaçaria feita lá na serragem, ela sofreu muito com a cultura da onde ela era manuseada, a cultura do interior, a cultura do norte, do nordeste, a cultura também do sudeste, e o palhaço acabou virando um ser dúbio, híbrido, né, muito apegado a piadas que às vezes não tinha nada a ver com palhaço. Você pegar e olhar o Carequinha e olhar piadas de alguns palhaços, e aí eu não estou fazendo comparação com os juízes de valor, tá? Você percebe que o palhaço começou a ficar para adulto e não para todo mundo. Né? Começaram a misturar comédia com palhaço, começaram a mudar stand-up com palhaço. Palhaçaria é uma outra arte, uma arte muito profunda. Toca em tudo? Toca. Mas ela tem as suas raízes, tem as suas características,
E é nisso que consiste o ensino da Companhia Trinos, da essência do palhaço, né? E aí, é claro, a gente coloca o tempero da nossa cosmovisão, que é olhando para o palhaço com um compromisso que vai para além do isso, que é o da reflexão. O legal também que você está explicando, porque no Brasil, infelizmente, tudo que você vai fazer ou é religioso ou é político, né? O bom é que você está explicando direitinho que a companhia aborda qualquer grupo, isso que é bom. Nós não temos viés ideológico. O palhaço, ele não tem viés ideológico. Aliás, quando eu falo para você que o palhaço é o reflexo do ser, é porque dentro da nossa pesquisa a gente entende que o palhaço, enquanto dom mesmo, aí eu estou falando como criacionista, eu acredito que o palhaço, assim como toda arte, é um dom criado por Deus. Esse dom foi criado para a gente, sociedade, se enxergar. O palhaço, desde lá de trás dos imperadores, quando o imperador ia conquistar uma terra pequenininha, tendo já quase um continente inteiro, quase morria, e quando ele voltava, ele sofria o presente de uma sátira de um palhaço que mostrava para ele, na verdade, que ele foi um tolo. Ele não tinha que ter ido lá arriscar a vida, já que ele tinha terra pra caramba. E o palhaço, desde sempre, foi criado para isso. O riso é um caminho. Ele sempre foi uma ferramenta de reflexão. Para a gente olhar e falar assim, pô, cara, esses caminhos aí não estão legais. Chaplin fez isso, Bolanhos fez isso. Se pegar os contemporâneos da gente aqui, todos eles nos fizeram rir, mas acima de tudo, nos fizeram pensar. Verdade, verdade. E, Rogério, é verdade que você falou. Você tem a noção de quantas pessoas passaram pela companhia? Tem sim. A gente já passou da barreira do milhar, né? Mais de 1.000 pessoas já estudaram com a gente, né? Desde que a gente começou a fazer a escola. De 2019 para cá, a escola teve uma queda por causa da pandemia e que reconfigurou todo o processo pedagógico no planeta. As pessoas estão mais EAD, as pessoas estão mais à distância. Porém, eu consigo ver um certo aquecimento, de novo, e principalmente nos grupos de palhaço, de buscarem capacitação e abrir o leque de capacitação para levar outros mestres em palhaçaria para ensiná-los esses seus conteúdos. Então, assim, eu acredito que a gente vai crescer ainda mais, mas nós já passamos do milhar já. Já para mais de 1.000 pessoas estudaram com a gente desde que a gente começou em 2010. Legal. E você tem um checklist do pessoal que faz, depois passa um tempo, manda mensagem de volta, fala, nossa, quando eu fiz a escola, mudou o meu pensar na palhaçaria, você tem um... Na verdade, o feedback acontece não sempre. Como que fala? Não checklist. Feedback. É isso. Você tem? Tem sim. Cara, graças a Deus, a gente cria mais que alunos. As pessoas passam por aqui e elas acabam se transformando em amigos. Muitos andam com a gente até hoje. As pessoas perguntam quantas pessoas tem na Companhia Trinos. Aí eu falo uma e todas as outras que desejam. Por quê? Porque a gente não foi configurado para ser um grupo. A gente foi configurado para ser um porto, onde as pessoas vêm, se reenergizam, aprendem e vão embora para cumprir suas missões. Alguns vão, cumprem, voltam, fazem reciclagem, andam com a gente e o feedback é constante. As pessoas, quase que sempre, quando vão, escutam ou veem a gente falando que vai ter uma escola, estão lá deixando seus recadinhos, paz, que isso aí mudou minha vida, paz, que são importantes para mim. E o mais legal são pessoas que hoje são relevantes no meio da palhaçaria. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, toda hora a gente escuta isso. O Olhinho do Chico, que você entrevistou naquele dia, da Trupe Miolo Mole, o próprio líder da Trupe Miolo Mole estudou com a gente, né? Achei Graça, que hoje vai fazer um congresso semana que vem enorme aqui de arte, também foram alunos nossos. Aí, eu poderia falar aqui, Cabeça Oca, essa galera toda aqui, todo mundo aqui já passou aqui. E é uma galera muito querida, porque eles sempre estão falando. Acabou de entrar aí o Samuel Santos aí. Ó. Samuel Santos é diretor de teatro
da Talmidim, Vera Braba também, tá fazendo curso de palhaço comigo. Estou fazendo curso de palhaço, que nós somos da mesma igreja agora, e a gente abriu um curso e ele está fazendo. Galera boa aí. Tem a Aninha Godoy, que é do Sul, que também estava aqui, eu acho que está aqui ainda, que também estudou com a gente na ED, né? Mas, graças a Deus o feedback é bom. O amigo do Nariz Vermelho entrou também, um grande abraço. O Giba também, Giba Riz entrou, um grande abraço. Tem uma galera que tá curtindo a prosa aí. Legal. Um abraço a todos também. Rogério, eu sei que são tantas, mas você tem alguma experiência nesses anos de palhaçaria que você guardou no seu coração, na sua mente? São muitas, mas tem algumas que são especiais, né? Como eu te falei, eu sou entusiasta da pesquisa de palhaço e às vezes as pessoas acham que eu sou chato por falar tanto na necessidade de se descobrir. As pessoas querem logo botar o nariz vermelho e realizar. Mas eu vou falar o porquê que é importante você ter uma pesquisa. Em Minas Gerais tem uma cidade chamada Leopoldina. Em Leopoldina, Minas Gerais, nós formamos muitos palhaços, mas muitos. Nós tínhamos lá praticamente 10% da cidade de Leopoldina estudando palhaçaria com a gente. Olha que coisa louca. Eram duas grandes igrejas. Uma nos levou a primeira vez, nós formamos um grupo de palhaços que começou a fazer um trabalho relevante, aí a outra grande igreja nos levou. E aí a gente ficou indo durante muito tempo formando palhaços lá. Uma experiência muito interessante que aconteceu foi que no presídio da cidade, a líder de um desses grupos resolveu fazer um trabalho. Nós preparamos na escola o palhaço para executar tudo que um palhaço pode executar a nível de palhaçaria. Tanto para que ele faça o palhaço doutor, tanto para que ele vá para a rua fazer o palhaço clássico na rua, tanto para que ele faça o palhaço administrador das instituições, da igreja. Você se prepara para exercer palhaço em todos os âmbitos. Ela resolveu se experimentar no presídio. E ela foi fazer. Chegando lá no presídio, ela começou a fazer a intervenção dela, que a gente chama aqui de ministáculo. É uma ministração espetáculo. É um espetáculo com uma intenção de deixar uma mensagem contundente. No meio do espetáculo dela, alguém levantou a mão, no meio dos detentos. E eles são preparados para aceitar a intervenção. Porque o teatro é aquela coisa. No teatro você não consegue intervir. Né? Se você levantar a mão no meio do espetáculo, dificilmente o ator vai parar o roteiro dele para te absorver. O palhaço não. O palhaço ele tem que estar pronto para essa relação. E aí, no meio da administração, o cara levantou a mão. Ela, pode falar, pois não. Aí o cara, posso ir? Pode. Ele foi, saiu do meio dos detentos, é claro, conduzido por um guarda penitenciário. E ele falou assim, ó, eu estou aqui, eu estou muito feliz de ver você. Por quê? Porque eu sou palhaço. Aí falou o nome dele de palhaço, contou a história dele, palhaço mesmo, de serragem do sangue, cara de circo de interior, que cometeu um delito e estava preso. E ele falou assim, aqui dentro eu me converti ao cristianismo. E eu comecei numa crise enorme. Por quê? Porque eu falei assim, agora, o que eu faço com o meu palhaço? É aquela coisa que eu falei anteriormente. Ele tinha um palhaço na cabeça dele, temperado pela cultura, e aí, não vamos de novo, não tem juízo de valor nenhum. Era um palhaço de duplo sentido, muito erotizado. E ele falou, não posso mais fazer isso. E aí ele viu uma menina fazendo palhaço para detentos, deixando mensagem, e ele ficou encantado. E aí ele falou uma coisa para ela, que é a tal experiência que eu quero deixar para vocês. E tem uma coisa, eu estou vendo aqui que você é Augusta e eu sou branco. E isso é fantástico. Eu posso fazer com você? Aí a menina, claro que pode. Eu paro aqui para te falar. A importância da pesquisa é a seguinte, se ela não soubesse o que é Augusto e branco, se ela não tivesse uma pesquisa dominada, nesse exato momento, ela ia falar assim, não sou Augusto não, meu nome é Patrícia. Tá confundindo. Ele, não estou falando do seu nome não, estou falando da sua alma de palhaço. E aí ele teria que explicar para ela o que ele estava falando, porque ele é um palhaço com pesquisa, ele é um palhaço serragem no sangue. Mas como ela soube, ela entendeu, porque ela tem uma pesquisa, naquele exato momento aquele cara foi restaurado dentro do dom dele. Ele falou assim, cara, tem gente lá fora fazendo com seriedade,
E agora, porque eles estão fazendo com seriedade, eu entendo que eu posso continuar fazendo o que eu sempre fiz a minha vida inteira. Tem noção do momento de conexão, de cura, que o simples fato de uma pessoa, uma pesquisa, por receber e acolher alguém naquele momento criou? Então, o que eu queria deixar como experiência para vocês é que quando você faz de verdade, tudo que tem a ver com verdade acontece no caminho. Se você faz de mentira, pode ter certeza, tudo que tem a ver com mentira vai acontecer no caminho. Sabe? Essa experiência me marcou muito, porque essa menina saiu de lá e deixou um cara que depois continuou sendo palhaço lá, e quando acabou a pena dele, voltou a ser palhaço, só que agora com outro propósito na rua. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido uma decepção para ele e ele procurar outra coisa para fazer. Imagina se ela não tivesse essa pesquisa de palhaço. Ia ser terrível. Imagina. Terrível. Terrível em todos os âmbitos. No âmbito artístico, esse cara ia falar assim, tá vendo? Bota o nariz vermelho, não sabe o que significa isso, desconsidera, desrespeita toda uma tradição e vem para cá falar que é palhaço. No âmbito artístico, no âmbito espiritual, porque esse cara era convertido, esse cara, a mulher fala que é crente, mas faz de mentira. Ué, não combina. Ela descarrega a palavra que é a verdade e a vida, mas faz de forma mentirosa. Verdade. Ia ser uma destruição total. Por isso que eu acho que, no meu opinião, tem muitas pessoas aí que vai no hospital, não sabe não tem essa pesquisa e acaba atrapalhando muitas pessoas que estão no hospital. Exatamente. Aí é um toque para os líderes, que vão ver, que estão vendo, que vão ver sua live. Cara, você precisa querer muito mais do que números de componentes, de colaboradores, pessoas capazes de fazer aquilo que você se sente chamado para chamar outros para fazer. Por quê? Se você ficar preocupado apenas com o número, você vai fechar a porta muito rápido dos lugares que você sonha estar. Porque o efeito de uma palhaçaria equivocada é desastroso demais. E outra coisa, se a equipe médica não entender que você é um braço daquilo que eles fazem, isso vai fechar a porta. E se você perder a oportunidade de ser o palhaço doutor, de cuidar também desses, do assessorista, do pessoal de limpeza, do cara que abre a porta, cara, você está fazendo pela metade, você ainda não sabe o poder do palhaço que tem no hospital. E não é a quantidade, né? É a qualidade, né, Rogério? Qualidade. Ô, Rogério, defina a palavra voluntariado para você. Voluntariado escolhido. Aí eu vou me aprofundar. Eu boto uma palavra, escolhido. Ele é escolhido para fazer algo que é extremamente necessário para melhorar a vida de alguém. Agora, se ele vai fazer isso bem ou não, depende da parte dele. Depende dele querer se capacitar, depende dele querer buscar, depende dele investir nisso. Né? Ele é escolhido. Ele sentiu no coração, cara, eu quero ser voluntário. Esse sentimento não foi colocado por ele porque ele é bonzinho. Isso vem do alto. O bem da gente vem do alto. Ele foi escolhido para fazer esse bem. Agora, se ele vai fazer esse bem, aí é outra coisa. Basta ler, pesquisar, basta ele ler, pesquisar, né? Exatamente. Investe tempo, procura capacitação, busca saber. O fruto da palhaçaria é a questão estética. Aquilo que você vai aparecer na foto do Instagram é o fruto final. Se você tiver uma pesquisa, você vai descobrir que você só vai entender o que você é esteticamente no decorrer da pesquisa, quando você descobriu as coisas mais importantes, que é a sua alma de palhaço, seu tipo de palhaço. A maior parte do tempo eu pergunto qual é o tipo de palhaço das pessoas, as pessoas, cara, eu não sei. E tudo bem, isso aí não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ruim, não. Mas já que não sabe, busca saber, porque isso é que vai dizer para você o que você vai parecer. Isso é que vai dizer para você que tipo de palhaço, em que lugar da sociedade esse tipo de palhaço tem um efeito maior. As pessoas não entendem. A pessoa que é um Trump, eu sou um Trump. Eu sou um palhaço criado, pensado, gerado para ser efetivo no meio das massas, na rua, com os menos abastados, nas comunidades, sabe, nas esquinas, pegar trem, pegar Kombi. Eu posso ir para o hospital? Posso também.
mas a minha essência é para isso. Mas como é que eu descobri isso? Está lá na pesquisa. Está lá na pesquisa. Legal. Eu comecei em 2013 na Paraçaí, na Igreja Cidade, através de uma conferência também. E eu estou buscando, eu estou aprendendo até hoje. Eu estou buscando até hoje o tipo de palhaço que eu sou, se eu sou palhaço. Eu sou mais o palhaço que vai no hospital. Se eu for palhaço de rua assim, eu sou lavado se eu for palhaço de rua, mas eu sou mais. Aí eu estou mais precisando, eu tô me. Como que fala? Eu estou numa construção. Eu nunca parei, eu sempre estou pesquisando, fazendo live, fazendo prosa, batendo papo, lendo. Então, o que você faz aqui já é um passo enorme. O fato de você conversar sobre palhaço, investir seu tempo aqui, fazendo uma live, conversar com outros palhaços, com gente com uma estrada maior, isso já ajuda você a abrir os seus caminhos para entender melhor o seu palhaço. O palhaço é relação o tempo inteiro. O palhaço, como eu disse aqui, é o reflexo do ser, é o reflexo do outro. O meu palhaço só cresce quando eu estou diante do outro. E aí essa produção de estar diante do outro, esse bate-papo que você tem, te ajuda. Mas tem gente que não gasta 5 minutos para ver um vídeo de palhaço. Tem gente que não sabe a definição de palhaço. Tem gente que não entende que palhaço, por exemplo, palhaço que vai no hospital não é um tipo de palhaço. Ele é um palhaço que pode ser tipo palhaço, o palhaço doutor, ele pode ser também o palhaço, o açougueiro, o palhaço policial, o palhaço bombeiro. Isso não é um tipo de palhaço, mas é uma prática extremamente importante, que precisa do tipo de palhaço para ter embasamento. Mas como é que a gente descobre isso se a gente não acessa, se a gente não conversa, se a gente não toca nas pesquisas? Eu faço um negócio bem legal com os amigos, tem pesquisas dos meus alunos que eu disponibilizo para as pessoas olharem. Falo, caramba, ele enxergou isso aqui como? Como é que ele viu isso aqui? Aí a gente mostra os caminhos. Uma coisa que a companhia Trilhos fornece, que é uma coisa muito legal, é uma ilha do conhecimento de pesquisa para todo mundo que deseja fazer pesquisa. Mas eu quero fazer pesquisa, não tem pesquisa. A nossa missão é essa. Como é que eu faço? A gente conduz, a gente tem um local na internet onde tem todas as informações, passo a passo, como é que o cara segue, como é que o cara trilha. É claro, nós não somos os donos da verdade. Isso é a nossa metodologia. Outros mestres têm as suas metodologias. Mas nós temos uma metodologia muito bem estruturada, montada para ajudar as pessoas a não ficarem muito tempo se debatendo para poder entender quem é no ramo da palhaçaria. Sempre se diga. Verdade, verdade. E falando nisso do palhaço, o palhaço para você é? O palhaço para mim, definir o palhaço para mim é a definição que eu ensino nos últimos 20 anos. O palhaço é um reflexo do outro. E aí você fala assim, poxa, cara, mas essa definição pode ser mais emocionante. Cara, tem coisa mais emocionante do que esse reflexo do outro? No momento da humanidade que todo mundo quer ser só o seu próprio reflexo, olha para o seu umbigo. Você botar o nariz vermelho e se colocar na bandeja para que o outro se veja, abrindo mão de olhar para o seu umbigo para deixar o outro melhorar, isso é uma das coisas mais nobres que eu conheço. A palhaçaria é a arte da nobreza, da arte de se permitir usar pelo alto para fazer do outro alguém melhor. Legal, legal. É isso mesmo. Concordo com você. Agora a gente tem uma dinâmica que chama Jogo da Palavra. Eu acho que você já viu, não viu? Já vi. Eu falo uma palavra, aí você fala a primeira coisa que vem na cabeça. Tá, ok. Antes de você começar, deixa eu falar. Eu sou TDA, tá? Eu tenho transtorno de atenção. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça pode ser nada, tá? Isso é igual eu também, então. Eu tô no serviço lá, eu tô no serviço uma hora, daqui a pouco eu fico assim, ó, pensando assim, ó. Aí o rapaz caiu do lado, você tá pensando, nada. É verdade. Parece que a gente está no profundo da descoberta da lâmpada, a gente está no mosquito que passou. Eu fico vendo as coisas da palhaçaria aqui no notebook, eu fico olhando, eu já fico imaginando lá na frente. A realização.
Eu A sei bem primeira. como é que é isso. Amor. Vida. Deus. Não saiu essa. Não saiu. Deus. Tá picotando. Deixa eu ver aqui, peraí. É agora, tá me escutando? Tô. A primeira foi amor, a segunda foi Deus. Deus? Meu tudo. Tudo. Palhaçaria. Uma missão. Pessoas. Tesouro. E por último, luz. O que eu devo levar? Legal, legal. Você tá me vendo direito mesmo ou tá. Tô te vendo. É porque eu sou tão louco que eu não tô escutando e cheguei pra perto. É isso que eu tô vendo. Você A quer meu gente é óculos? escangalhado, assim. Não, Quer meu óculos? eu preciso do óculos para ouvir melhor. O seu óculos é bom, hein? Esse óculos é bom. Tá igual o meu também é assim, porque o meu caiu a lente outro dia, eu falei, cara, eu tô vendo embaçado de uma vista. Caiu uma lente, eu achava que eu tava vendo embaçado de uma vista. Eu dirigi horas com uma lente só, jurando que era embaçado. Até a hora que eu fui fazer, eu vou desembaçar, meu dedo passou por dentro da armação. Falei, caramba, eu tô sem lente. Você falou que você tá precisando de ouvir melhor? É. Então, quer colocar aqui o óculos no ouvido? É uma boa ideia. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Se funciona com o olho, é porque não vai funcionar com o ouvido, né? É verdade. Você falou que na pandemia tipo, atrapalhou um pouco a companhia, mas como que você fez para se reinventar na pandemia, nesses 2 anos de pandemia? Isso é bem legal, cara. Porque os 2 anos da pandemia, logo no começo da pandemia, para mim foi muito difícil, porque todos os trabalhos que eu fazia, todos, eles pararam. E eu fiquei, assim, numa situação bem complicada, porque família, responsabilidade. Eu falei, cara, como é que vai ser isso? E aqui onde eu moro, eu tenho um terraço, né? E lá no terraço, naqueles momentos bem tristes, né? Conversando com Deus, Deus falou, cara, o que tu precisa, tu já tem. E aí eu comecei a olhar para o meu dom, que é o dom da palhaçaria e outras coisas que eu nem sabia que eu tinha. Eu sou artista plástico, eu comecei a fazer umas esculturas de arame e papel, né? E comecei a fazer leilões. Junto com os leilões, comecei a fazer também as lives. As lives me deram uma visibilidade muito interessante. A princípio, as lives que eu comecei a fazer era para contar a minha trajetória de capacitação. Então, eu comecei a chamar os meus mestres para fazer live. Eu chamei Márcio Libas, Marias da Graça, Luiz Carlos Vasconcelos, fui fazendo live com essa galera de peso. E aí, abriu o leque para outras pessoas que eu também não havia estudado, mas que, não fisicamente, mas que eu lia sobre, fui fazendo convite. E o Papo de Palhaço está lá na internet, no YouTube, tem um canal, com quase tudo isso, dá para assistir lá. São papos maravilhosos, que na verdade eram papos que a gente começava com a proposta de 1 hora, durava 2. Todo mundo em casa, ninguém tinha que fazer, então a gente ficava horas conversando, e era muito legal, sempre emocionante. Isso me deu uma ajuda muito grande, irmão, me deu uma ajuda muito grande, visibilidade para a companhia, e aí eu comecei a fazer os leilões que me ajudaram a me manter, né? E logo depois eu comecei a usar a internet, fazer os vídeos, tem muitos vídeos. Foi por aí. A pandemia me fez olhar as possibilidades tecnológicas de levar a palhaçaria para longe. E aí eu tentei me capacitar, mesmo de casa, fazendo curso de edição, tudinho. Tudo que eu faço hoje no telefone, eu não tenho computador, tudo que eu faço no telefone, esse telefone aqui, e tudo que você vai ver lá é feito no telefone. No telefone. Legal.
é legal, mas é legal. E assim, eu não sou um cara novo, né? Eu não sou da geração tecnológica. Para mim é tudo meio esquisito ainda. Mas eu tenho conseguido executar. Então a pandemia me trouxe essa possibilidade de estreitar o mundo, né? De levar a companhia Trilhos para outros lugares, mais longe, e mesmo sem fisicamente poder estar, cumprir a minha missão de capacitar pessoas. Legal, legal. O pessoal estão chegando aqui, o Joel, o Aurélio, a Márcia. Um bom dia para vocês também que estão chegando aí. Bom dia a todos. E você já fez alguma escola por online? Deu algum workshop online? Sim, sim. A gente fez a Jornada Rumo ao Jardim. O nome é todos ouvintes diferentes, né? Parece até uma coisa de planta. A Jornada Rumo ao Jardim foi uma coisa que nasceu de uma conversa onde existiam alguns alunos que estavam fazendo pesquisa e não podiam estar aqui no Rio de Janeiro, né? E eles falaram, cara, a gente precisa fazer essa pesquisa aí que você tem falado para a gente não está no Rio de Janeiro. E a gente precisa de profundidade. Então eu criei a jornada. A jornada foram semanas bem legais. Vinícius Longo, da Companhia dos Banquinhos, meu querido, criei a jornada, e a jornada foi a primeira online que a gente fez. A jornada foi específica de pesquisa. A gente se aprofundou na predominância das almas, né? E nas características individuais, como elas afetavam na cena do palhaço, no jogo do palhaço. Então foi muito, muito legal. E isso até gerou para a gente um futuro para voltar na escola. Agora mesmo, a gente está com uma escola física andando, mas existe uma galera que não pôde vir para cá, para o Rio de Janeiro, que está pedindo para a gente fazer EAD. A gente está lançando essa semana as inscrições para a EAD, a próxima jornada, que a gente pretende começar já agora na primeira semana de abril. É a nova EAD que a gente vai fazer. É bem interessante, bem interessante. Grande abraço, irmão. Ó, o Vinícius mandando um grande abraço, mas o pessoal, se não foi no Rio de Janeiro, fazer escola, como que faz para levar a companhia para a cidade dele? Exemplo, eu quero trazer a companhia aqui para Jacareí, São Paulo. Eu faço como? Faz contato com a gente, tá? O acesso é muito fácil. Posso botar até meu telefone aqui para você. Vou botar aqui, eu sempre gosto de fazer isso aqui, que é 96415-2160. É isso. Tá? O telefone é esse aí. Tá? É o meu telefone pessoal. É o telefone que eu faço tudo. Entra em contato com a gente vê a melhor maneira possível, a gente costuma ajudar muitos grupos. A ideia da gente é cumprir a nossa missão é passar os conhecimentos. A gente vive buscando conhecimento para passar esse conhecimento. Então, não é difícil levar a gente. As pessoas têm feito isso nas últimas 2 décadas e é bem fácil. Entrou em contato, a gente organiza, vê como é que faz e vamos. E a escola sempre o curso, o workshop que você dá, é um dia ou é 2 dias? Ou varia do grupo? Nós temos alguns formatos. Tá? A escola integral ela é feita de 3 módulos. Né? Então, esses 3 módulos, eles precisam, no mínimo, de 3 dias. 3 dias inteiros. Seria legal. Sexta, sábado e domingo. Né? Nós temos a parte que é a oficina, que aí a galera vai fazer um final de semana, e na oficina a gente fica um sábado inteiro, e às vezes no domingo, eu gosto muito de criar uma intervenção para o pessoal ter a prática, ir para a rua, ir para a igreja, ir para onde quiser, para botar a mão na massa. Né? Aí tem os workshops, tem as palestras. Então, assim, é uma gama de produtos que a gente faz mediante a necessidade dos grupos. Tem grupos que querem apenas ouvir a nossa visão sobre. Então, é uma palestra e um workshop. Tem grupos que desejam tocar na nossa técnica. Aí, a pessoa já leva uma oficina.
tem grupo que deseja estudar a nossa metodologia. Aí ele leva a escola. Legal. E você... Qual o nome do seu palhaço? Você tem um palhaço? Titão. Claro. Titão Beisolinha Felisberto. O Titão presente. Olha só como é que a pesquisa é importante, né? Quando eu fiz a minha primeira oficina, como eu disse para você aqui, foi uma oficina clássica com uma mestra clássica. Existem mestres que gostam de batizar os alunos. Não é o meu caso. Eu acredito que até o nome vem da pesquisa, então eu não tenho essa influência. Mas ela, minha primeira mestra, ela me botou o nome de Toshimin Banguela. Eu tinha acabado de sofrer um acidente. Eu tinha acabado de sofrer um acidente, estava banguela, estava sem esse dente aqui. Eu fui fazer oficina sem o dente. Aí ela aproveitou que eu também sou muito ligado às questões orientais, eu gosto muito da cultura oriental. Isso que estava no papel, com informações para ela foi e criou esse nome. É claro que eu não ia conseguir sobreviver com esse nome 15 dias. A minha pesquisa foi dando segmento, e aí eu entendi que eu tinha que procurar esse nome dentro da minha essência, dentro da minha história. Eu sou um cara muito criativo. A minha vida inteira eu chamei atenção pela criatividade. E uma vez me falaram o seguinte: cara, tu é tão criativo que se botar um feijão na sua cabeça e molhar, vai nascer um pé de feijão. Era uma experiência antiga de quem é velho, que nem eu, que faziam com feijão no algodão e um pouquinho de água e álcool, aí nascia, né? Aí o primeiro nome foi Feijão, o palhaço cristão. Legal, estava muito legal, mas algo acontecia que, cara, o feijão, ele não me identifica totalmente. Quando eu falo feijão, eu falo um pouco do palhaço, mas não carrega a minha missão, não carrega aquilo que eu quero com o meu palhaço. Um belo dia eu fui fazer uma festa e estava lá, hoje palhaço Feijão, o palhaço cristão. Aí veio uma criança, que o pai havia falado o meu nome para ela, e ela chegou perto de mim e falou assim: pai, esse aqui é o Titão, o palhaço Titão? Cara, sabe que aquela coisa entra no teu ouvido, vai no coração e fala assim: cara, isso é tudo. Esse nome. Porque ela botou Feijão e cristão junto e virou Titão, sabe? Eu falei, cara, é isso. Aí daí pro sobrenome foi um passo, né? Mas Titão me representa totalmente. É claro que tem aquelas piadinhas, né? Eu já fiz um trabalho, o cara fez 2.000 panfletos escrito palhaço tristão. E aí foi brabo, né? Com 2.000 panfletos andando na cidade, falando que era palhaço tristão, eu tive que explicar que não era tristão, era Titão. Legal, o Anderson dos Santos acabou de entrar aí também. Um abraço, sim. Anderson. Ô, Rogério, eu quero agradecer. Obrigado por ter participado nessa manhã de terça-feira do bate-papo. E agora o microfone é seu. Você pode agradecer quem você quiser aí. O tempo eu queria agradecer você. Queria agradecer a você, porque, como eu te disse, foi muito importante da pandemia fazer as lives. Isso dá uma estreitada. Por mais que o trabalho seja grande, tem muita gente que não conhece a Companhia Turinos, sabe? Eu vejo muitos grupos, sabe, que não tem noção do que acontece aqui. Não tem noção. Não é Ditão, é Titão. Deixa eu botar aqui, o cara botou Ditão. Calma aí. Palhaço. Ditão Beisolinha Felisberto. Ditão Beisolinha Felisberto. Tá vendo? Mais um nome, mais um codinome que vão me dando. Mas eu agradeço a você, porque é muito importante isso que você está fazendo. Não pare de fazer. Traga outros palhaços, traga outros mestres, traga outras pessoas que têm feito palhaço ali relevante. A gente precisa estreitar o mundo dos palhaços. Né? Os grupos viraram ilhas durante muito tempo e isso foi prejudicial. A qualidade do trabalho acabou caindo. Agora eu tenho visto muito, por exemplo, o Alexandre é o cara que está dando curso pelo Brasil inteiro aí, o tempo inteiro. Eu acho muito legal, sabe? Durante muito tempo eu fiz isso e agora eu quero voltar a fazer também e vou voltar a fazer. Por quê? Porque a gente tem conteúdo para manter a qualidade de uma missão
que é imprescindível para a humanidade, que se chama palhaço. Uma humanidade sem palhaço é uma humanidade faltando pedaço. Por quê? Porque a tendência da humanidade é se extremar, ir para extremos, e buscar a longitude. E precisa de mecanismos, de ferramentas para fazer essa humanidade voltar a pensar com racionalidade, principalmente com amor. E essa missão é a missão do palhaço. O Espaguete Joel comentou: pois disse, porque pela tua pronúncia percebi assim. Desculpa aí, eu pronunciei errado. Eu vou fazer com dicção perfeita para você agora. Titão, um palhaço cristão. Titão Beisolinha Felisberto. Legal. O Aurélio também, o palhaço é sempre um mestre com jeito de aprender. O tempo inteiro. Todo palhaço que você vê está ensinando alguma coisa, está sendo mestre para alguém em alguma coisa, pelo simples fato de botar o nariz vermelho. Agora, nós, palhaços, devemos entender que não basta saber que somos mestres o tempo inteiro. Nós temos que ser mestres. E como é que a gente se torna mestre? Mergulhando profundamente naquilo que a gente faz, não fazendo de forma superficial. Mestres são exemplos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Legal. Ô, Rogério, obrigado, viu? Vamos tirar uma foto? Vamos, tira aí. Tirar uma foto aqui, ó. Você lembra aquele cantor Kleber Lucas? Não, eu sou cabeludo, ele é careca. Aqui, ó. Pronto, vou acabar. Acabou. Mais apelido? Mais apelido? Não, acabou aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho cabelo. Pronto. Você podia me dar um pouco, hein? Olha, vou mandar pra você uma moita, hein? Vamos tirar uma foto nossa aqui, ó. Vamos. Vamos ver se foi. Foi. Ó, Rogério, brincadeiras à parte, ó, muito obrigado, viu? Gratidão. Que essa manhã foi uma manhã muito de... O tipo bate-papo de amigos, né? Falando... Mas é. Do assunto que gosta, né? Uns amigos batendo papo numa mesa e conversando o que gosta. E muito obrigado por ter aceito e pode contar com a gente também, comigo, pode divulgar aí a companhia aí também, que tamo junto. Bom, muito obrigado. Eu volto de novo a agradecer. Continue fazendo. Quem precisar da Companhia Trinos também, cara, agora você tem acesso. É só me chamar. Vamos bater papo, vamos continuar batendo papo. Vamos trazer outros grandes palhaços. A gente indiquei aí o Xande e o Ed Malabares. E tem outros grandes aí. Vamos continuar botando essa live para chamar mais gente. Porque é imprescindível isso, gente. O pessoal que vai ver depois essa live, todas as outras lives, vai entender que isso aqui é necessário. Nós não temos encontros de palhaços legais no Brasil. Sempre é festival para apresentação, mas nunca para você poder conhecer o palhaço, conhecer a trajetória dele. Tá? Então, isso que você faz aqui é muito legal, muito relevante. Cara. Parabéns, que Deus te abençoe. Conte com a Companhia Trinos e com o Rogério Rodrigues também. Amém. Gratidão e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.